Meus irmãos, que prazer e privilégio falar novamente com vocês. Nós estamos com saudade. Eu acho que depois desse período, o nosso ato de congregar nunca mais será o mesmo, né? Pelo menos eu e minha família estamos sentindo muita falta da nossa querida e amada Igreja Batista da Califórnia. Também reproduzir aqui os parabéns que o pastor deu, nosso querido vice-moderador, que o Senhor dê cada vez mais saúde e paz à sua vida e revele a vontade dele para você, Ivanildo, a cada dia. O nosso banzo, a nossa saudade da nossa igreja tem sido tão grande que outro dia até a Alice me convocou aqui para ir para a igreja. Papai, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E a gente tem que explicar para ela por que não podemos ir congregar, mas estamos unidos em espírito pela graça de Deus, o que é mais importante. E eu quero compartilhar com os irmãos um trecho da palavra de Deus que se encontra no Salmo 84, do verso 4 ao verso 7. Salmo 84, do verso 4 ao verso 7. Confiando em Deus em meio ao vale. Nós vamos meditar nesta temática. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 84, do verso 4 ao verso 7. Confiando em Deus em meio ao vale. Bem-aventurado, Senhor, os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca ou vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Que o Senhor aplique a porção santa e bendita da sua palavra em nossos corações. Meus queridos irmãos, esse é um salmo, um cântico dos filhos de Coré, um cântico de peregrinação, e ele nos convoca para nesses dias difíceis, dias pelos quais talvez muitos de nós não tenhamos nenhum tipo de precedente, porque estamos em uma situação que colocou no chão a nossa sociedade, a nossa economia, o nosso Estado, o nosso aparato jurídico, as nossas relações sociais, a nossa saúde mental. Vivemos dias em que a humanidade está sendo desafiada e é uma tempestade tão intensa e tão violenta que nós não sabemos qual é o alcance, quais serão as repercussões deste terremoto, deste abalo sísmico que estamos enfrentando. A pandemia chegou como um tufão em nossas vidas. Ela nos chacoalhou, ela retirou de nós qualquer tipo de previsibilidade, qualquer tipo de expectativa, de planejamento a longo prazo e talvez até a médio prazo. Nós vemos dias de bastante incerteza. E essa tempestade tem chegado à nossa família, tem chegado aos nossos lares, aos nossos amigos, com uma intensidade, com uma força que pode provocar sérios danos. É curioso que nós já temos informações que a China, que é o primeiro país que saiu dessa situação de isolamento, já enfrenta um grande número de divórcios, já enfrenta um grande problema de doenças emocionais, e lamentavelmente a China não tem os funcionários, não tem os profissionais de saúde que o Brasil tem, então a situação lá é ainda mais dramática. Nós não sabemos quais serão as repercussões disso. E o texto desse salmo nos convoca, e é um apelo que toda a Bíblia nos faz, para confiarmos em Deus em todas as circunstâncias. Salmo 125 nos diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O salmo que nós acabamos de ler diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, porque esta pandemia retirou de nós a soberba de entendermos que o poder financeiro pode nos proteger de tudo. Essa pandemia retirou de nós a ideia de que o nosso emprego é a nossa força, porque ele nos chacoalhou, de que os exercícios, de que a nossa vida é saudável, de que nossa alimentação pode evitar todo tipo de dano. Este é um mito que esta pandemia jogou por terra. E o salmista nos convoca neste texto a confiarmos em Deus em todas essas circunstâncias, a permanecermos firmes, porque dele vem a nossa força, ele é o nosso refúgio. E por que confiar em Deus? Primeiro a gente precisa entender e refletir sobre alguns aspectos desse salmo que nós lemos de forma rápida, muitas vezes, sem atentar para os detalhes.
primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que é uma palavra muito comum nos Salmos, é a ideia de bem-aventurado. O que é esse bem-aventurado? Esse bem-aventurado é um termo do português arcaico que nós já não utilizamos no dia a dia, mas a ideia do texto bíblico, desde o Antigo Testamento como do Novo, é muito mais profundo do que nós conseguimos entender. A Bíblia de Jerusalém traduziu por felizes. Outras Bíblias trazem o sentido de abençoado, que me parece mais completo. Porque a ideia do salmista e a ideia tanto do hebraico como do grego é alguém que vive uma felicidade, mas não uma felicidade externa. É uma bem-aventurança que parte de dentro para fora. Se você ler, por exemplo, a ideia de felicidade de bênção dos judeus do Antigo Testamento presente no Salmo 128, ela é manifesta na esfera da família. A mulher como videira frutífera, o homem come do fruto, do suor do seu trabalho, do fruto de suas mãos, os seus filhos estão à sua mesa como oliveiras. Então é uma ideia que parte do âmbito da família para fora. Ela não é de fora para dentro. Então ser bem-aventurado, ser abençoado, é experimentar deste gozo, dessa paz, dessa felicidade que é proveniente de Deus. É por isso que o salmista diz, bem-aventurado é aquele cuja força está em Deus. Porque nesses dias em que grande parte de nossas expectativas, de nossas esperanças têm sido chacoalhadas, não todas, porque a nossa maior esperança está em Cristo, mas de previsões, de expectativas financeiras está sendo grandemente abalada, nós precisamos entender, precisamos ter em Deus o nosso sustentáculo. O escritor de Provérbios, capítulo 3, diz, confia no Senhor e não se estribes em seu próprio entendimento. Não faça do seu entendimento, do seu conhecimento, o fundamento da sua vida. Porque se ele cair, você cai junto. Nosso fundamento tem que ser a presença de Jesus na nossa vida. Porque somente ele é alicerce, fundamento suficiente para fazer com que nós permaneçamos firmes. Eu ouvi uma live outro dia do nosso pastor com o pastor Carvalho, e o pastor lia o Sermão do Monte, o resumo do Sermão do Monte, o seu final, Mateus 7, a partir do versículo 20, onde Jesus chama a atenção para que os seus ouvintes não fossem meramente ouvintes, mas fossem praticantes da sua palavra. Ele fala do homem sensato e do homem insensato, do justo e do injusto. O que é que vai diferenciá-los? Jesus vai dizer que o homem sensato é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, e deram contra elas os ventos, as chuvas, os rios, as tempestades, e ela permaneceu firme, porque estava edificada sobre a rocha. O insensato edificou sua casa sobre a areia, e deram contra ela os mesmos ventos, a chuva, o vento, e o texto de Mateus termina dizendo, e foi grande a queda daquela casa. Então a grande diferença de como vamos enfrentar essa tempestade está localizada de onde vem a nossa força. Onde está edificada a minha e a sua casa? O salmista nos convida a colocarmos mais do que nunca a nossa confiança em Deus. Porque talvez a fonte de renda que você tem hoje, amanhã você não tenha. Nós estamos vendo o primeiro impacto da tempestade, mas ainda não estamos vendo as consequências da pandemia. Porque nós vemos num ambiente extremamente tóxico que nós estamos vivendo, um discurso tolo, onde as pessoas tentam diferenciar saúde de economia, mas essas coisas andam unidas. Os irmãos mais velhos sabem muito melhor do que eu que crises econômicas trazem consequências à saúde. Quem gosta um pouquinho de história sabe que a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, levou a população norte-americana a um nível de depressão, de tristeza tão grande que o índice de suicídio disparou de tal forma que os hotéis passaram a vedar as janelas, porque muita gente se hospedava para se jogar das janelas dos hotéis. Eles tiveram que vedar. E muitos hotéis no norte da América, até hoje você não consegue abrir as janelas por esse motivo. Aqueles que enfrentaram também a crise do cacau na nossa região, também percebem que crises financeiras trazem consequências à saúde mental. Quantos suicídios nós tivemos? Quantas pessoas infartaram? Quantas pessoas morreram como resultado da crise do cacau? O confisco da poupança de Fernando Collor de Mello. Quantas pessoas você e eu conhecemos que morreram? Quantas famílias
se quebraram em meio a tudo aquilo, quanta dor, quanto sofrimento. Então é importante nós entendermos que nós estamos vendo a primeira parte desta pandemia, a primeira consequência dessas tempestades, mas ela trará provavelmente outras consequências. E é por isso que, mais do que nunca, nós precisamos estar firmes em Deus para que a nossa casa permaneça de pé, ainda que estejamos enfrentando um vale. E é isso que o salmista nos chama a atenção. Este homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial. Passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Veja que interessante. Talvez sua Bíblia traga a expressão Baca, vales de lágrimas, de sofrimento, ou um vale balsâmico. Era um vale, como todos os vales de Israel, muito árido, mas algumas plantas balsâmicas conseguiam crescer ali. E essas plantas exalavam um orvalho que parecia que elas estavam chorando. Então, os peregrinos encaminhados para Jerusalém se encontravam naquele vale extremamente triste, duro, árido, mas viu em meio a tudo aquilo aquele orvalho, como se o vale estivesse chorando. A ideia do salmista e a poesia aqui é que alguém que está enfrentando um vale, um momento de tristeza, um vale literalmente de lágrimas, tem seu coração aplanado. Se ele confia em Deus, os seus caminhos, o seu coração estão aplanados, e ele é capaz, então, de fazer deste vale um manancial. Perceba com muito cuidado a diferença de topografia. É um vale, é uma depressão geográfica, mas aquele que confia em Deus tem seus caminhos aplanados em seu coração. Isso nos chama a atenção para o segundo aspecto. Independente da circunstância que você esteja, ainda que você esteja enfrentando o vale, os caminhos do seu coração são aplanados por Deus. Não há sobressaltos, não há buracos, não há desvios, porque o seu coração está sendo aplanado por Deus. O seu coração são aplanados por Ele, porque Ele é quem te guia. É Ele que é o seu sustento. Eu li outro dia num salmo que os filhos dos leões têm fome e passam necessidade, mas os que esperam do Senhor de nada têm falta. O que esperam no Senhor de nada tem falta. Davi diz, fui moço e agora sou velho, e nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o nosso provedor é Deus. Se eu confio nele, os meus caminhos estarão aplanados, independente da circunstância do local que eu esteja. E eu, quando vejo isso, me lembra muito a vida do profeta Elias, que, enfrentando aquela grande batalha, tendo que fugir da rainha Jezabel, Deus o leva para uma caverna, e lá, em meio a toda essa escassez, ele sustenta com a água do ribeiro, e todos os dias os corvos vão levar carne e alimentar Elias. Mas Elias tinha orado para que não chovesse. O riacho então seca. A seca do riacho é resultado da oração de Elias. E ele já está numa situação extrema, escondida, agora falta água. Ali Elias teve que aprender uma importante lição que nós também precisamos aprender. Mais importante do que a provisão é o provedor. Deus então disse, vai para a casa da viúva. E lá, em meio à fome, em meio ao caos, Deus sustenta não somente Elias, como a viúva e toda a sua família. Então Elias foi um homem sustentado por Deus, seja no deserto, seja na caverna, seja na casa da viúva, porque mais importante do que a provisão é o provedor. Por isso o salmista nos convoca a termos em Deus a nossa força, a crermos que Deus é o nosso sustento, é o nosso ajudador. Salmo 55 nos diz, entrega teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Nossos dias têm sido difíceis. São dias de preocupação, são dias em que nós, muitas vezes, temos sido tomados pela ansiedade, são dias em que nós vemos o medo tomar conta de muitos, a ansiedade, a incerteza do emprego, a incerteza de como sustentar a sua família, isso tem nos abalado muitas vezes, mas nós precisamos permanecer firmes em Deus, porque o nosso sustento, o nosso ajudador é Ele,
jamais seremos desamparados, nos diz. O salmista deixa claro, aquele que tem o seu coração em Deus, cuja força está em Deus, tem seus caminhos aplanados, ainda que passe pelo vale de lágrimas, ainda que passe por situação de escassez, de limitação, ele é capaz de fazer dessa escassez um manancial. Você imagine você, nós não temos muitas vezes essa dimensão, porque nós não caminhamos no deserto. O que é caminhar no deserto, numa terra seca, num cascalho terrível, e de repente encontrar um manancial de água. Que satisfação, que alegria, que prazer, porque onde a água há vida. Aqueles que conseguem ter seus corações aplanados por Deus são capazes de realizar esta situação, de efetuar do vale de tristezas, fazer um manancial de vida. Quando eu falo disso, queridos, a minha mente vem logo o apóstolo Paulo. Quando Paulo fala aos Filipenses, capítulo 4, ele fala sobre contentamento, que ele já estava experimentado em todas as circunstâncias. Ele sabia ter abundância, como também padecer necessidade. E este homem, que sabia que tinha enfrentado fome, frio, apedrejamentos, açoites, torturas, esse homem escreve para a igreja de Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, ele inicia: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de misericórdias e Pai de toda consolação. É Ele que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar outros. Se você está enfrentando dias de vale, faça do seu coração um manancial. Utilize desta graça de Deus que tem te sustentado para consolar a outros. Se você está enfrentando dias difíceis, não permita que a amargura escravize seu coração. Não permita que a dúvida, que a incerteza, que a falta de fé faça morada em seu coração. Não permita, querido, pelo sangue de Jesus, que o ódio, que o ressentimento, que nada disso faça raiz em seu coração. Não se prive da graça de Deus com estas coisas. Pelo contrário, passando pelo vale, faça dele um manancial. Eu estava preparando essa mensagem, meditando nela já há algumas semanas, e ontem compartilhava com minha esposa, e ela me perguntava como é que nós fazemos isso. E eu dizia para ela, tendo a graça e a misericórdia de Deus abundando em nosso coração, para que, se você tem um pão, você seja capaz de dividir com o seu irmão. Se você tem um cobertor, você se preocupe com alguém que está passando frio, porque essa é a ética cristã. A ética cristã nunca é voltada somente para o seu umbigo. A teologia da prosperidade rasga o Novo Testamento quando faz das necessidades individuais o centro do Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho nos impulsiona para o próximo. Se você tem um pão, reparta com seu irmão. É esta a ideia. É esta a mensagem que Jesus nos mostra. Então é importante que nós entendamos que dias difíceis podem vir e virão para alguns. E nós precisamos estar atentos a isso como igreja. Dias de incerteza já estão acometendo a muita gente. Eu não tenho dúvida que nós teremos uma explosão de problemas emocionais, porque ficar 60 dias em casa, queridos, não tem mente que suporte isso. Eu tenho orado para que nós não sejamos forçados a ficar 90, porque eu temo pela saúde mental de muitos dos nossos irmãos, dos nossos amigos, porque a situação é dramática. Nós precisamos entender que Deus continua sendo Deus em meio a todas essas circunstâncias. Ele não diminuiu o seu poder, o seu reino em nada. Em nada, em nada, em nada. Está ansioso, cara? Está aflito? A palavra de Deus nos ensina. Se há alguém entre vós aflito, ore. Talvez esse seja o nosso grande desafio em nossos dias. Nestes dias, estamos vivendo dias de muita dificuldade. Talvez você, no seu lar, não tenha ideia do que muitas pessoas estão passando. Do que nossos irmãos que têm um comércio que está fechado durante esse período estão passando. Do que nossos irmãos que trabalham nos hospitais estão passando. Ir trabalhar
com ansiedade enorme, passar o período do plantão todo tenso e sair de lá ainda tenso, preocupado com os seus entes queridos em casa. Eu tenho um cunhado que é policial e ele tem compartilhado da sua preocupação porque nós já perdemos muitos membros da Polícia Militar. E ele sai de casa preocupado, aflito, e volta para casa preocupado porque ele tem esposa e filhos. Como é que essa pessoa pode estar? O ser humano não foi feito para estar em constante estado de alerta. Isso traz danos à nossa saúde. Mas mesmo nessa circunstância, o salmista nos convoca a fazermos do vale, ainda que seja um vale de lágrimas, manancial de vida. Nós precisamos entender e crer nessas coisas. O maior evangelista do século XIX, Moody, ele foi uma criança muito pobre. Ele era um dos filhos de uma casa cheia de meninos, ele não teve oportunidade de estudar. E, curiosamente, ele passou a ser comerciante, a vender e a ter êxito nessa venda, né? Ele vivia em Chicago, e a cidade de Chicago, no século XIX, enfrentou um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos. Metade da cidade foi devorada pelo fogo, inclusive o comércio de Moody. A partir daquele dia, ele tinha duas missões: pregar o evangelho e cuidar dos necessitados. Durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, uma guerra extremamente sangrenta, a principal preocupação dele e de sua congregação era cuidar dos doentes e dos famintos. Soldados que voltavam feridos, sem ter casa, sem ter um prato de sopa, um pedaço de pão para comer, porque ele sabia o que era fome, tinha experimentado, ele sabia o que era escassez, ele sabia o que era frio. É este tipo de consolação que o Senhor está nos convocando a fazer. É este tipo de manancial que deve brotar nos nossos corações. Às vezes nós não entendemos que muitas circunstâncias difíceis que passamos são um vestibular, uma preparação para que possamos consolar estas pessoas, outras pessoas que passarão por ela também. Eu sempre converso com alguns irmãos que perderam seus filhos e sempre que tenho oportunidade digo: se você já perdeu um filho, só você sabe a dor do que é isso. Não existe ninguém melhor do que você para consolar uma pessoa que esteja enfrentando isso. Se você já perdeu um ente querido, utilize da graça de Deus que o sustentou, que o guiou, que o orientou, que o manteve de pé para ser canal de bênção para outras pessoas. O salmista termina dizendo, verso 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eu gosto muito dessa expressão de força em força. Nós não somos fortes o tempo todo. O nosso desafio é ver um dia de cada vez. O nosso desafio é ir de força em força, gradativamente, porque a caminhada cristã não é 100 metros rasos, não é para um velocista, é para um maratonista. É ser firme e constante, e de força em força, de fé em fé, porque isso é a caminhada que Deus espera que nós tenhamos com Ele. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas como toda tempestade, é a característica da tempestade, ela passa, ela não é eterna. Que Deus nos dê graça para que possamos fazer desses dias de dificuldade, desses dias de vale, manancial de vida, de graça de Deus, para, não somente para os nossos familiares, mas para com todos que estão ao nosso redor. Possamos estar exercendo como igreja multiplicadora a compaixão e graça mais do que nunca. A todos. A todos. Até mesmo os prisioneiros, aqueles que praticaram crimes, porque eles também são criaturas de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê força, fé e coragem, para que possamos, de força em força, continuarmos a cultuar ao Deus eterno que nós servimos e adoramos, porque Ele continua sendo todo-poderoso, sendo provedor, sendo ajudador, sendo soberano em nossas vidas. Amém? Vou pedir ao nosso pastor que esteja orando por toda a nossa congregação, por cada irmão. Também pedir ao pastor que ore por aquelas pessoas que estão em serviço essencial. Nós temos muitos irmãos nossos que são enfermeiros, nós temos irmãos que são policiais militares, nós temos outros que trabalham na prefeitura ou em farmácias. Que Deus nos dê graça e força e estejamos cuidando nesses dias, queridos, uns dos outros, mais do que nunca. Oremos com o nosso pastor. Nosso bondoso Deus, nosso Pai, nós te louvamos
por tua palavra, que nos encoraja, que nos consola, que nos fortalece, que nos faz olhar para a frente, que nos faz olhar para o vale e saber que é possível transformar esse vale em um manancial de águas, águas vivas, água viva, Senhor. Muito obrigado, porque Tu és o Deus que está conosco e é o Deus que transforma os vales em mananciais. Nesse Amém, momento, Jesus. queremos apresentar a vida de cada profissional que estão aí trabalhando e precisam atender, porque são trabalhos essenciais e que estão submetidos ao risco de contrair o vírus e, acima de tudo, também colocar a vida dos seus familiares em risco e vivem sob uma tensão muito grande. Que neste momento o Senhor esteja visitando esses profissionais, trazendo a paz. Amém, Jesus. A paz a cada coração. Queremos Amém. apresentar também aqueles que são da área de segurança, os policiais que também precisam estar na rua, garantindo a segurança de cada um de nós. Que o Senhor esteja também protegendo, ó Pai, esses profissionais da área de segurança, aqueles que estão nos Amém, Jesus. supermercados, que são atendentes, são caixas, repositores, que estão ali também tendo que trabalhar, e o Senhor esteja concedendo a tua paz também a esses corações, Senhor. A cada Amém, pessoa, a Jesus. cada profissional que estão aí, esteja protegendo cada lar, cada casa, cada família e nos livrando da preocupação exagerada, que possamos colocar a nossa confiança no Senhor, na total certeza, na total convicção de que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Oramos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Amém.